Pois é, como nós vimos na matéria, nem mesmo nas ruas de capitais como Porto Alegre há segurança total para caminhar sem correr risco de quedas. E muitos acidentes podem acontecer dentro de casa. Mas será que tem como evitar problemas mais graves, como as lesões que podem comprometer a mobilidade? A gente vai conversar sobre isso com o médico geriatra da neurogeriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Matheus Roriz Cruz. Doutor, está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada pela presença aqui desde já, doutor. Então, eu queria saber, por que tantos idosos, a partir dessas quedas, têm lesões mais graves, que não necessariamente são tão comuns de acontecer em outras faixas etárias? Bem-vindo aqui ao Redação. Muito obrigado, Fernanda. Em primeiro lugar, Fernanda, deixar claro, que são duas condições, na verdade, Eu costumo dizer que, exceto pelo conhecimento e pela estabilidade emocional, todas as funções orgânicas, fisiológicas, elas começam a deteriorar após os 27 anos, em média, E não é diferente com o equilíbrio, que depende da integridade do sistema nervoso, muscular, Então, da coordenação motor, Então, em primeiro lugar, o que nós chamamos de reserva do equilíbrio, Os órgãos reserva cardíaca, cardiorrespiratória, do mesmo modo existe uma reserva do equilíbrio. Então, para o ginasta campeão olímpico, ele tem uma reserva muito grande, Mas não à toa, dificilmente alguém vai ser campeão olímpico de ginástica salto em solo com mais do que 40, por exemplo, talvez 30 e pouquinhos no máximo, Por quê? Porque a reserva vai diminuindo, mas isso não é o mais importante, Fernanda? Porque essa reserva, ela vai diminuindo muito lentamente, de modo que, se o idoso é saudável, não tem lesões no cérebro, pratica atividade física, nunca fumou, não tem isquemias cerebrais. Que já são dicas aí de Isso, hábitos exatamente. saudáveis que contribuem. Ele pode chegar e ultrapassar os 100 anos com uma marcha perfeitamente normal, como existem alguns maratonistas centenários, Então, existem idosos, apesar desse dado, de que 40% dos idosos acima dos 80 anos caem pelo menos uma vez ao ano, isso não deve ser confundido com o envelhecimento normal, Então, idosos, em primeiro lugar, respondendo a sua pergunta, eles tendem a cair mais, porque a reserva fisiológica diminui, mas o principal não é isso, é porque eles têm doenças que levam ao risco de cair, como isquemias cerebrais, AVCs, doença de Parkinson, artrose do joelho avançada, a pessoa começa a se limitar fisicamente, a própria obesidade que altera o equilíbrio, Então, além disso, claro, com o processo de envelhecimento, especialmente mulheres, tem um risco maior de osteoporose, e aí, em caindo, fraturar, Leva a situações mais graves, como a gente viu na matéria. O senhor citava prevenção, hábitos que melhoram. Teriam outros ainda que o senhor indica, para quem estiver nos assistindo, que queira cuidar para evitar uma situação assim mais grave? Claro, então a atividade física é fundamental, Assim, o controle de peso é importante, porque com a obesidade na meia-idade, nós tendemos a ganhar peso na civilização, Então, na meia-idade, não é normal do envelhecimento, os índios não ganham peso, Então, é uma coisa da civilização, Carro, elevador, etc. Então, não ganhar peso excessivo durante o envelhecimento vai diminuir o risco de hipertensão, de diabetes, não fumar. Com isso, vai diminuir o risco de isquemias cerebrais, Tratar a sua hipertensão, tratar o diabetes, não fumar, fazer atividade física. Então, controlar esses fatores de risco, são os mesmos cardíacos e para AVC, que vão causar pequenas isquemias no cérebro, que no Brasil são uma grande causa de desequilíbrio idoso. Então, aqueles idosos que caminham com um passinho curto, nem sempre é Parkinson, às vezes é o que nós chamamos de parkinsonismo microvascular, de pequenos vasos cerebrais, por essas pequenas isquemias acumuladas, E isto causa desequilíbrio, Então, é uma forma que é 90% prevenível, assim como o AVC, depende de 90% dos fatores de risco, então tem um potencial até 90% dessas isquemias serem prevenidas. A pessoa vai estar prevenindo, então, desequilíbrio e quedas, vai estar prevenindo ao mesmo tempo, é um duplo ganho, deterioro cognitivo, preservando a sua memória. E rapidamente, doutora, antes da gente encerrar, assim, tem cuidados para quem não pode, por exemplo, fazer uma reforma, para evitar as quedas em casa? Claro, medidas simples, como remover tapetes, alguns são muito apegados aos seus tapetes, remover tapetes, então desníveis, então colocar um simples corrimão, não precisa ser algo,
muito caro, né, num corredor, por exemplo, que facilite não só a mobilidade, como também o exercício, vai segurando e volta segurando no corrimão, né, por exemplo. Se movimentar, né, é se bem movimentar, importante, a questão, né, como o doutor? fisioterapeuta mencionou, né, da adequação, né, com o profissional, né, então, do instrumento adequado, locomotor, ou seja, o andador, a bengala, entende? Então, deixar uma luzinha no banheiro para, se for ao banheiro, não tropeçar no meio do caminho, né? Então, o piso antiderrapante, né? Então, sapato antiderrapante. Então, são pequenas medidas que, no final, aí nunca subir escada sem corrimão, né? Então, assim, como foi o caso, ali não sei se que tipo de escada foi, mas ali é diferente da queda da própria altura. Então, né? a gente deixa essas dicas aí super importantes, né, doutor, para quem está nos assistindo, para a gente não ter lesões graves como aquela que a gente acompanhou na matéria da Lisele Félix. Muito obrigada pela sua entrevista. O médico geriatra da Neurogeriatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutor Matheus Roriz Cruz. Um ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigado.